aí, galera, vamos nesse vídeo aqui responder uma pergunta que a gente fica sempre na dúvida, né? Será que é mito? Será que é verdade? Será que é possível quebrar uma taça usando ondas sonoras? A gente vai ver que sim, é possível. Isso faz parte, né? Isso é contemplado por um fenômeno físico chamado de ressonância, um fenômeno ondulatório muito importante. O que às vezes é mais complicado é pensar em quebrar essa taça usando ondas sonoras a partir da própria voz. Isso a gente vai perceber que é um pouco mais complicado. Mas vamos entender esse fenômeno, o porquê disso acontecer e também ver um vídeo desse experimento sendo realizado, para eu te mostrar que isso sim pode acontecer. Mas vamos primeiro entender o que acontece. Então, pessoal, eu queria começar mostrando que aqui a gente tem disposto um alto-falante, e o alto-falante ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa fonte. Vai ser a fonte de ondas sonoras nesse caso, tá bom? Primeiramente ele está desligado, tá bom? Ele não está funcionando agora. O que eu gostaria que a gente pensasse juntos aqui é que eu pudesse dar um super zoom em um pedacinho dessa taça, por exemplo. Eu venho nesse pedacinho aqui e eu gostaria de dar um super zoom ali. Então, fazendo aqui um aumento, né, de escala, supondo que aumentou bastante assim, o que a gente veria? O que a gente poderia ver nesse super zoom aqui? Eu quero imaginar que essas bolinhas que eu estou representando são quem? São as partículas dessa taça. São as partes menores, beleza? Ah, são moléculas, são átomos. Para a gente evitar essa confusão, partícula. Partícula serve para a gente aqui, tá? E essas partículas, diferente do que às vezes você pode imaginar, elas não estão estáticas, elas não estão em repouso uma em relação às outras. Elas estão o quê? Chacoalhando. Elas têm um grau de agitação, de oscilação, beleza? Esse grau de oscilação, de agitação, depende de vários fatores, tá? Principalmente da temperatura, da rigidez do material e outras características, tá? Mas acontece que pelo fato delas estarem vibrando, oscilando, elas têm uma frequência. E vai ser muito importante a gente pensar nesse termo aqui, ó, frequência natural. Sistemas que oscilam, eles gostam de vibrar numa certa frequência, não é em qualquer frequência. Essas partículas aqui também, elas são um sistema que oscila, beleza? E elas possuem o que a gente chama de frequência. Esse termo é muito importante para o que a gente vai falar hoje. A gente chama de frequência natural. Beleza? Então, vamos deixar ele registrado aqui. Essas partículas têm uma frequência natural. Tem um chacoalhar dela, um vai e vem, que é na frequência que elas gostam. Tá bom? Ótimo. O que eu vou entender? Quando eu faço esse alto-falante vir a funcionar, ele vai lançar no ar aqui ondas sonoras. Beleza? Vamos pensar que é o som, né? Essas ondas sonoras são ondas que a gente sabe que são mecânicas. O que é uma onda mecânica? Ela precisa do meio para se propagar. Então, se eu pudesse vir aqui também e observar o que acontece quando a onda sonora passa pelo ar, eu percebo que a onda sonora, ao passar pelo ar, ela vibra as moléculas de ar. Então, representando a bolinha verde como sendo a molécula de ar, quando o som passa por ela, ela vibra com qual frequência? Com a frequência que a fonte enviou. Então vamos supor que essa fonte está vibrando a 1000 Hz, que são 1000 oscilações por segundo. Quando a onda, né, passa pelo ar, as moléculas de ar vibram com essa frequência. Beleza? O meio vibra com essa frequência. Só que após passar pelo ar, o que vai acontecer? Essas ondas sonoras vão encontrar com a taça e vão fazer vibrar as partículas da taça, tá bom? Se essa frequência emitida pelo alto-falante, então deixa eu puxar uma flechinha para cá, porque ao emitir uma onda sonora, ele envia essa onda com uma certa frequência. Se essa frequência ela for igual ou muito próxima à frequência natural das partículas, vai acontecer um fenômeno chamado de ressonância. Porque pensa comigo, a onda vai fazer com que as partículas, né, vibrem com ela, num determinado vai e vem. Só que as partículas têm um determinado vai e vem, uma frequência que elas gostam, que é natural delas de vibrar. Se eu combinar um vai e vem, que é a onda que está passando, que vai fazer um impulso nessas partículas, combinar com o vai e vem que elas gostam, com a frequência, a gente vai ter o que a gente chama de ressonância. Então vai acontecer o seguinte aqui, ó. Se por acaso, puxando uma flechinha de lá para cá, assim, ó, tchum, se por acaso eu conseguir fazer a frequência da onda sonora ser o mais próximo possível ou igual à frequência natural, eu vou ter aqui o que a gente chama de ressonância. Qual que é, então, a causa da ressonância? Ressonância
É quando um sistema vibrante, como é o caso das partículas, se encontra com um impulso ou uma força externa, beleza? Que tem uma frequência igual ou parecida. Essa é a causa. Só que quando rola a ressonância, o que vai acontecer? A ressonância, ela provoca uma coisa chamada de aumento de amplitude de vibração. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando a ressonância ocorre, aumenta a amplitude, vamos escrever que isso aqui é importante, amplitude de oscilação. Então, pensa naquelas partículas, oscilação. Pensa nessas partículas aqui, ó, que eu representei, a taça, que elas estão com uma frequência natural. E elas têm uma amplitude. O que é amplitude? Amplitude é como se fosse a distância máxima em relação à posição de equilíbrio. Então ela tem uma posição média, que ela vai uma certa distância para um lado, uma certa distância para o outro, porque ela está oscilando com uma frequência que ela gosta. Aí eu emito uma onda que é contínua, que vai passando ali e faz aquele meio vibrar. Imagina a partícula que já está vibrando, recebendo um impulso externo que vibra, que faz ela vibrar, só que do jeito que ela gosta. Entrou em ressonância. Essa é a causa. Qual que é a consequência? Se eu deixar esse som perpetuando, passando pela taça, continuando a ressonância, ela faz com que aumente a amplitude de vibração. Então a amplitude das partículas da taça poderia ser essa aqui no início, ó. Essa distância aqui. Vou botar uma letrinha A de amplitude. Se esse som permanece passando ali, esse impulso externo faz com que essas partículas comecem a ir cada vez mais longe. Isso é o aumento da amplitude. Essa partícula que ia essa certa distância A para um lado e para o outro, ela vai começar a aumentar isso. Vai uma distância cada vez maior, e depois uma distância maior, e assim vai aumentando a amplitude. Com esse aumento de amplitude das partículas, o que vai acontecer? A estrutura rígida da taça não vai suportar isso. E a taça ela já tem umas certas fissuras que a gente pode não ver, mas regiões que já são mais fracas. Por fabricação, é assim para todas as taças. Exatamente naqueles pontos ele vai começar a gerar trincas e, de repente, pumf, essa taça se despedaça porque ela não suportou esse aumento de amplitude. Olha só como é que vai crescendo das partículas que compõem a taça. Beleza? Então vamos para um próximo desenho para eu mostrar isso numa situação e te mostrar quais características devem existir para que possa haver esta quebra da taça por ondas sonoras. Bom, vem comigo. Então aqui, pessoal, tentei representar os cacos da taça, né? Voando por conta da sua quebra, tá? E aí, o que eu queria mostrar que é necessário para que isso ocorra? Primeiro, é necessário que eu tenha a frequência correta. Então, uma das coisas que tem que existir para que possa haver essa quebra da taça é a frequência correta. Então, vamos escrever aqui, ó. É necessário que haja uma frequência da onda sonora, não pode ser qualquer onda sonora. Beleza? Tem que ter a frequência correta. E como a gente viu, ela tem que ser uma frequência próxima ou igual à frequência de vibração daquelas partículas. Tá? Além disso, tem que ter uma potência que seja ok. Não adianta eu colocar a frequência correta se a potência for muito baixa, se for um som de baixa intensidade. Porque apesar de eu ter a frequência correta, eu não tenho energia suficiente para fazer com que essas partículas da taça venham a vibrar grandemente, com grande amplitude de oscilação a ponto de quebrar. Beleza? E além disso, é necessário pelo menos um certo período de tempo. Não adianta às vezes eu mandar só um pulso de onda, tem que ser uma coisa que seja contínua. Então eu preciso de um período de tempo para que isso venha a acontecer. Porque as partículas, quando entrarem em ressonância, elas vão começar a aumentar a amplitude de oscilação e vão aumentando a amplitude, até a taça vir a se despedaçar. Se eu gero essa onda sonora por pouco tempo, essa amplitude pode ser o quê? Aumentar, mas depois que eu parar de insistir com a onda sonora, elas vão vir o quê? A voltar para a sua amplitude normal. Então eu preciso também de tempo, um tempo suficiente para que isso possa acontecer. Por conta disso, é que é muito difícil a gente conseguir fazer isso com a própria voz. Beleza? É impossível? Não, mas muito difícil. Porque com a voz a gente precisa da frequência certa. Geralmente são sons bem agudos de frequências altas, beleza? A gente também precisa de potência e a gente precisa disso por um certo tempo. Então fica bem complicado. Agora, para fechar, vou mostrar para vocês um vídeo disso acontecendo, beleza? Em um laboratório, para a gente perceber que isso não é mito e sim verdade. Então, vem comigo!
Então, pessoal, aqui a gente tem um vídeo onde ele está sendo filmado com uma super câmera que filma muitos quadros por segundo e passa esses quadros mais lentamente para a gente, senão a gente não perceberia. Note que as partículas já estão em ressonância, aumentando seu amplitude de vibração, de agitação, fazendo com que a taça pareça uma gelatina. Isso vai aumentando, até que a taça se quebra, se despedaçando. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei aí, dá um like pra gente, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês e até mais. Valeu!